Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui tenho publicado as mensagens da Palavra de Deus que Deus tem colocado em meu coração. Agradeço se você se inscrever, ativar o sininho de informações, de notificações, tecer comentários e partilhar com os seus amigos. Quero ler o texto que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Epístola é sinônimo de carta, no entanto, uma carta com mais conteúdo, uma carta mais rebuscada, mais composta, não apenas um bilhete. Por isso que se chamam epístolas. Então, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Quem eram os Efésios? Os Efésios eram os crentes na cidade de Éfeso, organizados como Igreja do Senhor. Diz no capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está dando uma bênção apostólica sobre aquelas pessoas. E está dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos a Ele ou que pensamos a respeito de alguma coisa. Ele é capaz de fazer mais pela gente. Nós, muitas vezes, queremos ensinar Deus a ser Deus, mas Ele não precisa de um mestre que lhe ensine o que fazer. Ele apenas ele apenas solicita que nós confiemos na sua graça, que nós confiemos na sua sabedoria, que nós confiemos na sua maneira de decidir e de resolver as coisas. Deus enxerga tudo, nós não conseguimos enxergar adequadamente todas as coisas. Portanto, quando nós oramos a Deus, nós temos que nos vigiar para que não caiamos na tentação de querer ensinar Deus a fazer as coisas, porque, segundo diz a palavra de Deus, Ele tem poder de fazer infinitamente mais do que tudo quanto lhe pedimos ou tudo quanto nós pensamos. Eu posso usar um exemplo pessoal meu. Eu, como todo adolescente chegando à juventude, quis me casar naqueles anos. E a maioria dos meus amigos, se casaram exatamente ali pelos 20, 22 anos, 23, formaram suas famílias, tiveram seus filhos, e eu não me casei. E eu então orava a Deus pedindo a Ele que me desse a graça deste casamento. Mas o casamento não acontecia. E eu então, no fundo do meu coração, pensei, será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu preciso dizer a Deus como é que se faz? Então, às vezes, eu corria o risco dizendo assim, Deus, eu quero tal pessoa. Eu quero que o Senhor traga tal pessoa para mim. Eu quero que o Senhor faça desta maneira, deste jeito, desta forma. E Deus não me respondia de acordo com aquilo que eu orava e pedia a Ele. Então, o que aconteceu? O tempo passou, os meus amigos tiveram os seus casamentos, tiveram os seus filhos, alguns amigos, inclusive, fui eu que celebrei o casamento deles, e a vida foi passando. Os seus filhos foram saindo da fase de bebê, se tornaram crianças, depois de crianças se tornaram juniores, depois se tornaram adolescentes, alguns destes filhos foram jovens e eu cheguei inclusive a celebrar casamento de filho de amigo meu, para que se tenha uma ideia, e comigo nada acontecia. No entanto, quando eu já estava nos meus 40 anos e eu pensei que Deus tinha decidido que eu não me casaria mais e eu aceitei que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, então eis que Deus, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Ele fez com que eu fosse para um acampamento, convidado subitamente para lá estar,
pelo meu amigo pastor Anselmo, hoje é o pastor da igreja onde eu frequento, é o meu pastor. Pastor Anselmo me convidou para pregar no acampamento, no retiro de jovens, e lá fui eu despretensiosamente pregar neste retiro, e preguei durante os 4 dias, e então aquele grupo de jovens, 20 dias depois, foi à igreja que eu pastoreava conhecê-la. E chegando lá, uma destas jovens ofereceu-se para ser tecladista, organista, que nos ajudasse por 3 meses. Só que, com a graça de Deus, aquela era a mulher que Deus separara para se tornar a minha esposa. E um fato interessante acontecido foi que naquela visita havia um tesoureiro em nossa igreja, o irmão Luiz Carlos Rocha, de saudosa memória, que me queria muito bem e eu queria muito bem a ele. E então, depois do culto, quando nós entramos para acertar todas as documentações e tal, o irmão Luiz virou-se para mim e disse: pastor, sabe aquela japonesa que estava ali? Eu disse: sei, é a sua esposa. Eu disse: mas pare com isso, meu irmão, o que é isso? Nem conheço. Não, ela vai casar-se com o irmão, pode ter certeza disso. Naquela semana, o irmão Luiz partiu para Jesus, ele faleceu. E ele falou com tanta convicção aquilo, que quando eu fui me casar com a minha esposa, eu me lembrei que naquele primeiro dia em que ela visitou a nossa igreja, o irmão havia dito que ela seria minha esposa e, de fato, hoje ela é minha amada e querida esposa. Deus responde infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu tenho um problema, tinha um problema no coração, um problema congênito, letal. Não vou entrar em detalhes a respeito disto, porque já o fiz no meu testemunho pessoal. Procure na playlist aí o meu chamado. Ali você vai ver sobre o meu problema. E eu tinha um problema sério e tomava 24 comprimidos por dia. Muitas e muitas vezes eu e muitas outras pessoas oramos ao Senhor para que Deus me curasse do meu problema. E nada acontecia, eu continuava dependente, às vezes desmaiava, tinha muitos problemas, muita falta de ar, ficava na cama às vezes por 2 ou 3 dias diretos, por causa do meu problema cardíaco. Mas de repente eu me casei, fui pai, etc. E a minha esposa disse: vá fazer um exame do coração. Eu disse: para quê? Para ele dizer que eu estou morto? Para ele dizer que está tudo errado? Eu disse: mas mesmo assim vá fazer. Então, quando eu fui fazer o meu exame, o médico perguntou o que havia acontecido no meu coração, e enquanto ele fazia o exame, eu fui contando, e ele fez cara feia. E eu disse: mas por que desta cara? Ele disse: eu não estou duvidando do senhor, mas estamos falando de corações diferentes, porque o coração que eu estou vendo aqui no monitor, na tela, no ecrã, não é esse do qual o senhor está falando. O seu coração é o coração de um menino de 18 anos perfeito e que nunca teve qualquer tipo de problemas. Então eu pude dizer para ele: doutor, Deus curou o meu coração. E de fato, Deus curou o meu coração sem alarde. Deus curou o meu coração sem espetáculo. Como eu havia, eu e muitas pessoas, pedido a Deus que me desse o alívio da minha enfermidade, Deus não apenas me deu o alívio, Deus me deu a cura e me deu um coração perfeito. Hoje eu não tomo mais nenhum comprimido para o coração. Vejam, nós podemos confiar em Deus, confiar os nossos pedidos, Ele pode atender-nos segundo a sua vontade e no tempo dele. Algumas orações nossas, Deus dirá não. Algumas, Ele dirá sim. Para outras, Ele dirá: no momento adequado, eu mostrarei a minha vontade. Vamos confiar em Deus e confiar na sua graça. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de partilhar a minha experiência com os telespectadores. Que eles também possam confiar que o Senhor tem poder infinito para responder a cada uma das nossas necessidades. Guarda a cada um no teu nome, protegendo-os de todos os males e dando a convicção de que o Senhor sempre tem uma resposta às nossas orações, resposta infinitamente melhor do que aquela que podemos imaginar.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Quero convidá-lo a ser um dos mantenedores deste ministério. Se Deus falar ao seu coração, então eu tenho certeza que Ele proveu os recursos indispensáveis. Aqui é o meu Pix e olhe também para as sugestões de outros vídeos que estão aqui. E aguarde a nossa próxima produção, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Tchau!